A paz do Senhor, jovens. Eu sou o presbítero Carlos Fernando. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Adriana. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Emily. É um prazer estar aqui. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o João Guilherme. Nós somos a Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estamos localizados aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, nossos visitantes, nossos alunos aqui da EBD também, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar um comentário aí no nosso vídeo, diga de onde você é, participe da aula. Não se esqueçam também de curtir a nossa aula, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E essa é a nossa lição de número 4, o encontro em Jerusalém e os falsos irmãos. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, Deus, por nossas vidas, pela vida de cada um que nos assiste, Deus. Nós clamamos pela presença do Espírito Santo, que ele possa conduzir a aula, que seja o verdadeiro professor e que possa nos usar como instrumentos. Que os corações estejam todos abertos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Maria Clara e hoje o nosso texto bíblico se encontra em Gálatas 2, de 1 a 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos os pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém. Bom, jovens, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo aí traz um relato crucial da sua segunda viagem a Jerusalém depois da sua conversão. Ele vai defender nessa viagem em Jerusalém veementemente o evangelho que ele prega aos gentios. Ele vai dizer que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não por obras ou por qualquer outra lei mosaica. No início do capítulo 2, no início da nossa leitura, Paulo ele cita de que ele foi com Barnabé e com Tito. E nós podemos ver através do histórico da conversão de Paulo que Barnabé ele sempre foi um grande incentivador, aquele que acreditou no potencial de Paulo. Nós vemos que quando Paulo se converteu, muitas pessoas duvidaram da conversão dele e até ficaram temerosos, porque aquele que perseguia os cristãos se tornou um cristão que pregava o evangelho. Mas Barnabé, ele aparece na história como alguém que acredita no potencial de Paulo e justamente está acompanhando ele nessa segunda viagem. Junto com ele também está Tito, que é como se fosse o filho da fé de Paulo. Importante notar, principalmente para essa aula, que tanto Paulo quanto Barnabé são judeus, enquanto Tito ele é grego, ou seja, ele é um gentio. Antes de conhecer a Jesus, Paulo, ele era tipo o vilão da história. Ele foi de vilão a herói, porque ele perseguia os crentes, ele era super religioso fazendo aquilo, porque para ele estava tudo certo. Até o momento que ele teve o encontro com Jesus e a história de Paulo foi completamente mudada. Ele teve uma virada de chave e de perseguidor, ele passou a pregador do evangelho. E nós, jovens, agora adentramos no que seria o conflito que gera todo o assunto da nossa lição. Como nós vimos no começo da aula, Paulo entra pela segunda vez em Jerusalém com Tito e Barnabé. E Tito, por ser gentil, ele não havia se circuncidado. Isso gerou nos judaizantes, em alguns judeus cristãos da época, um certo estranhamento, a ponto deles constrangerem Tito a se circuncidar. Paulo, vendo isso, ele se entristece muito e diz o seguinte: o evangelho que ele prega é o evangelho da incircuncisão.
Mas o que é o evangelho da incircuncisão? O evangelho que é diferente do que os judeus eram acostumados, que no caso era um evangelho que não era submetido apenas à lei mosaica, mas a Cristo. Ou seja, por um lado, os judaizantes acreditavam que eles deveriam seguir a lei à risca para ser salvos, mas Paulo, pelo contrário, ele cria no verdadeiro evangelho, que é o evangelho onde nós não podemos nos justificar por obras, mas somente por Cristo. O verso 7 diz o seguinte: pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho de Paulo, estava confiado como de Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em Paulo no evangelho da incircuncisão para os gentios. Ele tenta agora mostrar a validação do apostolado dele para esses judaizantes. Ele fala que primeiramente Paulo foi escolhido por Deus aos gentios, teve uma autoridade divina, e assim como Paulo era um cristão exemplo para todos nós, ele era submetido a autoridades, que na época eram chefes da igreja primitiva, que é descrito no verso 9 de Gálatas 2, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados, o próprio Paulo fala, as colunas. Eles consideraram e reconheceram a graça que havia sido dada a Paulo, ou seja, Paulo tinha tanto a aprovação de Deus, como a aprovação dos líderes dele. Então Paulo mostra a esses judaizantes que as palavras dele, que o evangelho que ele pregava, não era nada além daquilo que o evangelho que o próprio Jesus tinha deixado, a autenticidade do apostolado dele. Tito, ele era grego e ele não tinha sido circuncidado. Paulo, ele prega a Tito, Tito se converte ao evangelho, se torna um grande obreiro na casa de Deus, um homem que trabalhava, que era cheio do Espírito Santo, salvo em Cristo Jesus. Quando Paulo leva Tito à igreja em Jerusalém, eles são constrangidos ao ponto até de Barnabé se afastar naquele momento, daquela situação. Paulo ele vê isso, jovens, como uma afronta ao evangelho de Cristo. Por quê, jovens? Porque nós sabemos que Cristo ele morreu por nós, que Cristo deu a vida por nós. Sacrifício maior quem fez foi Jesus Cristo. Não é simplesmente guardarmos uma lei, porque nós sabemos que as leis, há punição quando você vai contra uma lei, quando você inflige uma lei, mas só se você cometer. Jesus Cristo ele vai falar, se nós pensarmos, só de pensar em algo que é pecado, nós já estamos pecando. Então Paulo ele sabia disso, ele sabia que Tito, ele era convertido ao evangelho, ele entendia, quando ele pecava, ele deveria pedir perdão a Deus. Jovens, em Deuteronômio 10, no verso 16 diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Deus, ele olha para o nosso coração, não para aquilo que nós aparentemente somos. Diferentemente dos homens que olham para nossa aparência, para aquilo que nós aparentamos ser, Deus, ele olha no profundo, no íntimo do nosso coração. E ele considera se nós temos um coração arrependido ou um coração soberbo, um coração que não quer mudar. E é isso que ele considera. Quem revelou o evangelho a Paulo foi o próprio Jesus Cristo. Paulo, ele foi para Jerusalém por revelação do próprio Espírito Santo. Ele não foi para Jerusalém a convite. A fama de Paulo assustava muitos hebreus. E até que ele pudesse mostrar o que Jesus tinha feito em sua vida, ele levou algum tempo. O interessante, jovem, sobre o apostolado de Paulo, que ele frisa para os judaizantes, é o seguinte, que Paulo, ele era a mente mais brilhante do judaísmo da época dele, porque ele foi criado aos pés do próprio Gamaliel, que era o maior mestre judeu da época. E mesmo assim, nenhum homem ensinou Paulo sobre o evangelho, a não ser o próprio Cristo, durante 3 anos, depois que ele tem um encontro em Damasco. Nós vemos então que ele, por revelação divina de Cristo, ele foi ensinado sobre o evangelho, sobre Jesus. Ao mesmo tempo, nós vemos que tudo que Paulo fazia era sobre direção do Espírito Santo. Da mesma maneira, essa viagem a Jerusalém foi direcionada através de uma revelação do próprio Espírito Santo ao apóstolo Paulo. A paz do Senhor, jovens, estamos aqui para mais um Você Sabia? E o título é Um Encontro em Jerusalém. A verdade contra os falsos irmãos. Pois nem todo mundo que fala de Deus está com Deus. Vamos ver? Imagine você no auge do seu chamado, convertido de verdade, com fogo nos olhos e um coração queimando para falar para todas as pessoas de Jesus. Agora imagina você nesse mesmo estado, cercado por religiosos que querem te calar, desacreditar de você e empurrar você de volta para um sistema morto que Jesus já tinha encerrado. Foi isso que Paulo viveu. Mas ele não recuou. Ele foi até Jerusalém porque Deus o mandou. Não por medo de homens, mas por obediência ao céu. Ele não foi lá para se justificar.
Ele foi defender a verdade e foi com todas as suas forças. Mas quem eram esses irmãos? Gente que parecia crente, mas era só de fachada. Sabiam a lei, falavam palavras bonitas, tinham postura de santidade, mas por dentro, corruptos, legalistas e orgulhosos. Eles diziam: quer ser salvo? Aceite Jesus, mas faça tudo conforme a lei também. mas peraí, vocês estão lembrados do que a gente ensinou pra vocês? Desde quando Jesus mais alguma coisa é igual à salvação? Essa atitude anula a cruz, pisa na graça e vem de um fardo disfarçado de fé. E Paulo, meus irmãos, não aceitou isso. Ele levantou a sua voz e lançou a verdade como um trovão. Paulo não tinha palco, mas ele tinha poder que vem do alto. Enquanto os falsos vinham com performance, Paulo vinha com a presença. Eles tinham uma ótima retórica. Paulo tinha a revelação. Eles queriam seguidores. Paulo queria almas salvas. Isso te faz lembrar alguma coisa? Ele não tentava agradar um ou outro, ele confrontava com amor e firmeza. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo que todos estivessem contra Paulo, os líderes de Jerusalém foram a favor dele. Eles disseram: esse homem é de Deus, a mensagem dele é real. Cristo está com ele. E lembre-se, meus irmãos, a igreja de Jerusalém era onde ficavam os líderes, os apóstolos. Lá era a fonte doutrinária para todas as igrejas e os irmãos daquela época. Mas a pergunta é: e hoje? Será que ainda há falsos irmãos? Com certeza! Tem influencer gospel que fala bonito, mas vive de ego. Bom dia, seguidores! A paz de Cristo com vocês! Menino, desce daí, seu... Tem pregador que decora versículos, mas nunca sentiu o peso da cruz. Por outro lado, já tem gente que é cheio de regra, mas é vazio de Jesus. Então, atenção, jovens, não se guie por aparências. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, pois discernimento e obediência é muito mais importante do que emoção. Não negocie a verdade por aplausos. A cruz não precisa de retoque. O evangelho não precisa de upgrade. Cristo é suficiente, sempre foi e sempre será. E a mensagem de hoje é essa: quem tem a verdade de Deus em seu peito não se dobra diante da mentira dos homens. Pode até ser ignorado na terra, mas é conhecido no céu. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 4, nós podemos ver, Paulo ele vai falar sobre esse evangelho, que é o evangelho da morte e ressurreição de Cristo e perdão dos nossos pecados. E é interessante, jovens, a gente entender isso, que o evangelho que Paulo pregava aos gentios, como pregou em Gálatas, que é o livro que nós estamos lendo. Lá na Galácia, ele pregou sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ele não colocou, irmãos, nenhum rito mosaico como sendo requisito para a salvação. Lembrando, irmãos, que nós só podemos herdar as mansões celestiais, nós só podemos agradar ao Senhor Jesus Cristo quando nós pedimos perdão dos nossos pecados e buscarmos Ele. O que Paulo pregava era um evangelho de busca pela santidade, não porque eles estavam buscando na lei ser correto, mas eles estavam buscando, não no homem, mas sim em Cristo, a sua salvação, a sua santificação. Na Bíblia diz que nenhum homem pode ser achado justo diante de Deus. Isso porque o bem que há em nós não vem de nós, mas vem de Cristo. E em nós encontramos a concupiscência, o pecado, a maldade, infelizmente. Por isso que mesmo uma pessoa siga toda a lei mosaica, tudo que diz nela, arrisca e não erre em nada, se ela não tiver Cristo, não será salva. Porque nós acreditamos que é mediante a graça em Jesus Cristo que nós seremos salvos. E em Cristo, jovens, nós somos libertos. Nós não estamos escravos a nada. O pecado, ele vai escravizar. Ele vai escravizar através dos vícios, através da pornografia, através da ansiedade, do medo, da tristeza. Isso tudo escraviza o homem. Mas quando Cristo veio ao mundo, ele traz uma nova mensagem. E é uma mensagem de libertação. O povo de Israel queria ser liberto do domínio de Roma. Mas Cristo, quando veio ao mundo, trouxe uma outra libertação. Uma libertação dos seus corações,
situações, uma libertação das correntes do pecado. E isso que os judaizantes defendiam, colocavam aquelas pessoas que tinham sido libertas em Cristo em um jugo, colocava essas pessoas em um tipo de servidão, meio que privava elas desse sentimento de liberdade e alívio que elas teriam na salvação em Jesus Cristo. Tópico 2 da nossa lição, os falsos irmãos. Estamos aqui com a Luana. Luana. Quem eram os falsos irmãos que Paulo combatia e por quê? Eram aqueles que pregavam falsas doutrinas e ele combateu para que essas doutrinas não se espalhassem na igreja. Estamos aqui com a Bruna. Bruna. Quem eram os falsos irmãos que Paulo combateu e por quê? Eram os falsos profetas que contaminavam a igreja de Cristo. Estamos aqui com o Mateus. Mateus. Quem eram os falsos irmãos que Paulo combateu e por quê? Bom, esses falsos irmãos, estavam ensinando doutrinas falsas na igreja primitiva. Eram os cristãos judaizantes, que ainda achavam que estavam na velha aliança, fazendo todos os rituais dos judeus. E Paulo combateu eles justamente para que os cristãos que estavam vivendo a nova aliança em Cristo não voltassem às velhas práticas. Perfeito. A equipe de Paulo, jovens, era uma equipe meio diferente. Paulo e Barnabé eram judeus, o Tito era grego, gentio, então eles despertavam uma certa curiosidade dos judaizantes. Eles tinham acesso aos apóstolos, eles conheciam a lei de Moisés, colaboravam com o evangelho, mas eles impunham a obrigatoriedade da lei, porque para eles a salvação era pela lei. Paulo logo percebeu a ideia, a intenção dos judaizantes. E Paulo, ele não se sujeitou a eles, mas antes Paulo resistiu a eles. A gente não pode esquecer, jovens, que tem muito joio no meio do trigo. E ali, naquela situação, não era diferente. E nós também, hoje, precisamos estar atentos com a aparência de crente, porque temos isso no nosso meio, na nossa igreja hoje também, que, na verdade, são pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. É verdadeiramente o lobo vestido de cordeiro. É aquela aparência de crente, mas o coração, ele não é tratado. Ele não é uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo. Paulo, ele não era um obreiro rebelde. Ele nunca foi rebelde, ele não era desejoso de estar em debates, ele não era de confusão, mas ele não cedeu. Então, o plano dos falsos irmãos com Paulo fracassou. E jovens, nós devemos frisar primeiramente sobre os argumentos que Paulo usa contra os judaizantes para defender o evangelho de Cristo. Nós vemos que é a primeira vez que aparece um termo muito importante em uma carta de Paulo, que é o termo dicaio, que significa justificado, que é um termo jurídico até da época, que era usado quando uma pessoa se apresentava mediante um tribunal e era inocentada. Paulo, primeiro ele fala com os judaizantes o seguinte: o argumento da justificação apenas pela fé. Ele lembra os judeus de nascimento que o homem não é justificado pelas obras, e eles sabiam disso, mas somente pela fé em Jesus. Ele também começa a falar do segundo argumento, que é a contradição do próprio legalismo. Porque se o homem é salvo pelas obras, logo a cruz de Cristo é vã. Então ele explica para os judaizantes que eles mesmos se contradizem, querendo conciliar o evangelho de Cristo com a obrigação de seguir a lei mosaica. E o terceiro que ele diz sobre a morte para a lei e a vida em Cristo, que eu acho importante a gente voltar ao texto de Gálatas, que fala o seguinte, seu versículo 19 ao 21. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está falando aqui que a nossa vida, aonde a lei apontou para a morte, porque a lei tem um caráter punitivo, agora mediante a isso a graça, ela tem um caráter justificativo, ou seja, a graça nos justifica. A cruz de Cristo nos justifica, e não como a lei que apenas nos apontava o dedo e nos punia. Paulo lhe explica que a lei matou ele, mas a cruz, ele agora, além de ter morrido com Cristo na cruz, que é o cumprimento da lei em si, ele agora vive por Cristo e pela fé em Cristo. Então nós vemos que nessa defesa de Paulo ao evangelho de Cristo, ao evangelho autêntico, contra os judaizantes, a importância da justificação por meio da fé e não por meio das obras. Paulo, juventude, ele vai defender o evangelho. Nós vimos que através da palavra de Deus, ele defende o evangelho e os falsos irmãos não conseguem ir contra ele. E é importante, jovem, nós defendemos o evangelho. Você tem defendido o evangelho, você tem tido coragem de defender o evangelho
Evangelho da Graça? Você tem acreditado na palavra de Deus? Você tem vivido aquilo que você lê, aquilo que você estuda? Os livros da Bíblia que nós lemos todos os dias? Como anda a sua vida? Você tem vivido conforme a palavra de Deus? Paulo, ele teve uma transformação. Depois dessa transformação, ele passou a viver conforme a palavra de Deus. Ele teve coragem de pregar o Evangelho. E aí, jovem, eu quero fazer essa pergunta para você. As suas convicções são baseadas na palavra de Deus? Você não tem medo de falar sobre o amor de Jesus Cristo? Jovens, como ele mesmo falou, nós tomamos muitas decisões e na vida nós temos muitas escolhas. Paulo, ele decidiu se posicionar. Ele viu que aquilo estava contrariando o evangelho que ele estava pregando. E ele decidiu se posicionar, não se submeter. E eu acredito que nós, independente da idade, se é jovem, se é adulto ou adolescente, acabamos lidando com situações parecidas, em que nós estamos diante de ideias que são como se fossem outros evangelhos, pregadas por falsos irmãos. Mas nós temos a escolha ou de nos posicionarmos ou de nos submetermos. Paulo vai destacar que não há diferença entre judeus e gentios, ricos e pobres, famosos ou anônimos. Todos somos um em Jesus Cristo. Deus, ele não vê diferença em nós. Nós podemos, como aconteceu ali em Jerusalém, que ele foi bem recebido por Tiago, Pedro, ele foi recebido pelos apóstolos. E ele não teve vergonha, ele não se envergonhou do evangelho de Jesus Cristo. Eles estavam em poucos irmãos, e a maioria ali dos irmãos eram de Jerusalém, a maioria seguia a lei mosaica. É importante você entender isso, você saber aquilo que Cristo tem pregado, aquilo que Cristo tem falado ao seu coração, da transformação de vida que Cristo fala aos nossos corações. Você precisa se posicionar. Acho que é uma palavra que sempre vai ficar em nossos corações, nos tomarmos uma posição diante do mundo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Defendemos esse Evangelho, mas não para brigar, causar uma contenda, mas para mostrar para eles, através da palavra, através do amor, como Paulo foi amoroso com as pessoas. Era aquele homem que perseguia, como foi falado aqui, um vilão, um homem mau, mas que através da conversão verdadeira em Cristo Jesus, ele foi transformado. E agora ele pregava não mais um evangelho de privações, um evangelho de prisões, como ele pegou muitos cristãos e jogou nas cadeias, mas ele passou a pregar um evangelho de libertação, libertação dos pecados, libertação da opressão demoníaca, libertação dos vícios. Então, jovem, que você possa ser despertado agora. Nós sabemos que aquilo que Paulo trouxe em Gálatas, Paulo pregou à igreja de Gálatas. Aqueles irmãos, aqueles gentios ali foram salvos pela pregação daquele homem que transformou aquela vida de ódio em amor. Você, jovem, pode também transformar vidas através do poder de Deus. E hoje, se você pedir, pode entrar em seu coração e através do que você fala, através do que você aprende na escola dominical, aprende nos cursos, você levar o evangelho a muitos cativos. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre a relação do livro de Atos com os falsos irmãos. Quem são os falsos irmãos hoje? Seriam pessoas que estão no nosso meio, mas que ainda não nasceram de novo. Ou pessoas que até tiveram com Deus uma experiência, mas foram influenciados por um conceito errado, por uma teologia errada. Nós podemos identificar os falsos irmãos pelos seus frutos. Eles sempre vão produzir frutos que contrariam o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão no nosso meio, mas não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. São pessoas que não levam Deus a sério. São pessoas que não têm a ação do Espírito Santo na sua vida e que não amam as Escrituras. São pessoas que ensinam falsas doutrinas, que valorizam comportamentos contrários à palavra de Deus. Para isso, nós precisamos estar atento àquilo que ensina a nossa liderança, para que às vezes amizades com essas pessoas que parecem ser pessoas maravilhosas, mas que escondem um caráter horrível. Nós precisamos afastar deles para que nós também não sejamos envolvidos por esse falso evangelho. Aqueles que amam a Deus,
amam e obedecem às Escrituras, amam e obedecem seus líderes para que possam viver uma vida que agrada a Deus, estão alinhados com os conceitos ensinados por aqueles que são verdadeiramente usados por Deus. Que Deus nos livre das más companhias, de pessoas que não amam a Deus, pessoas que não amam uma vida de santidade, que não se dedicam à oração e nem à leitura das Escrituras devocionais. Nós precisamos outra vez abrir os nossos olhos e buscar a Deus para que Ele nos dê o espírito de discernimento, para que nós não sejamos confundidos e levados por falsas doutrinas e falsos irmãos que, principalmente na internet, tem a maioria dos seguidores estão enganando e destruindo a fé de muita gente. Deus abençoe você. Nós podemos ver aqui que Paulo, ele teve o seu trabalho reconhecido pelos apóstolos de Jerusalém. Diferentemente do que os acusadores falavam de Paulo, de que ele não era um apóstolo, ele sim foi reconhecido como um apóstolo, mesmo eles dizendo que ali em Jerusalém ninguém conhecia a Paulo. E nós não podemos nos esquecer que nós somos a igreja de Deus e que nem todos os aliançados pelo evangelho são da mesma cultura. Paulo sofreu isso ali, mas que fique de exemplo para nós termos um tratamento de amor com todas as pessoas. Paulo, ele entendeu, nem todos os preceitos do judaísmo eram adequados para os gentios e que nós possamos também entender isso hoje para levarmos a palavra do Senhor a todas as pessoas. Importante lembrar também que naquele período, naquele contexto, pobreza era muito comum. Então, como cada comissionamento tem as suas responsabilidades, eles também tinham a responsabilidade de cuidar dos pobres. Isso demonstra muito a questão do amor, porque o evangelho emprega principalmente o amor. Cuidado, o altruísmo e a generosidade com os órfãos, com as viúvas, era algo que não podia ser esquecido. É algo que deveria sempre ser lembrado. O amor, tanto Paulo como os apóstolos, eles eram convencidos pelo Espírito Santo de Deus que eles deveriam amar todas as pessoas, né? Os pobres, os ricos, independente, levar o evangelho a todos eles. E essas pessoas que estavam necessitadas, elas também precisariam de ajuda, não só levando o maná do céu, mas também levando pão para que eles pudessem se alimentar. Olha como o evangelho é, irmãos. O evangelho, ele vem para mudar o pensamento que as pessoas tinham. Eles viviam uma sociedade que os humildes eram vistos como pessoas inferiores, mas o evangelho, ele veio para mudar mais uma vez todas essas coisas. Os pensamentos que os homens tinham foram impactados pelo evangelho de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, é muito gratificante saber que Paulo e os apóstolos estavam pregando esse evangelho. Claro que os falsos irmãos pensavam diferente, mas Paulo e os apóstolos, eles estavam com os corações cheios do Espírito Santo de Deus, prontos a levar o evangelho a todas as pessoas. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes.
A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas. E você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por que Paulo subiu a Jerusalém? Letra A, para debater com os fariseus. Letra B, para participar de uma festa judaica. Letra C, por força de uma revelação de Deus. Ou letra D, para receber instruções dos apóstolos. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa C, por força de uma revelação de Deus. Segunda pergunta: o que levou Paulo a confrontar Pedro? Letra A, Pedro proibiu os gentios de se aproximarem dos judeus. Letra B, Pedro se afastou dos gentios por medo dos judeus, negando a salvação pela fé. Letra C, Pedro rejeitou a pregação de Paulo aos gentios. Ou letra D, Pedro mandou circuncidar os gentios. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que seu tempo se esgotou, meu caro jovem. E a resposta correta da segunda pergunta, se você colocou letra D, Pedro mandou circuncidar os gentios, meus parabéns, você na verdade errou. Porque a resposta correta dessa pergunta é a letra B. Pedro se afastou dos gentios por medo dos judeus, negando a salvação pela fé. Terceira pergunta: qual a importância de Tito nesse episódio? Letra A, era grego e não foi circuncidado, provando que a salvação é pela fé. Letra B, era romano e ajudou na defesa legal de Paulo. Letra C, era sacerdote judeu que apoiava Paulo. Ou letra D, era grego e foi circuncidado para agradar os judeus. Vamos lá, vocês já sabem. Muito bem, nosso tempo se esgotou mais uma vez e, com certeza, a resposta certa dessa pergunta, meus parabéns para aqueles que colocaram letra A. Era grego e não foi circuncidado, provando que a salvação é pela fé. Quarta pergunta: quem eram os falsos irmãos? Letra A, cristãos sinceros que erraram por zelo. Letra B, seguidores de João Batista que discordavam da graça. Letra C, judeus que negavam a ressurreição. Ou letra D, infiltrados que queriam impor a lei e escravizar os gentios. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, o nosso tempo se esgotou e espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra D de Deus, pois é a resposta correta. Infiltrados que queriam impor a lei e escravizar os gentios. Vamos então para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que os apóstolos pediram a Paulo e a Barnabé? Letra A, que não se esquecessem dos pobres. Letra B, que realizassem sinais para provar autoridade. Letra C, que pregassem apenas aos judeus. Ou letra D, que mantivessem o sábado e os rituais da lei. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E muito bem, pela última vez o nosso tempo se esgotou. E a resposta certa dessa última pergunta, meus parabéns para aqueles que colocaram a letra A, que é a resposta correta. Que não se esquecessem dos pobres. Muito bem, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do conteúdo através desse questionário e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. É isso, fique na paz e voltamos para a conclusão e finalização da nossa aula com os nossos professores. Tchau! Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por nos alcançar com sua graça e nos justificar de nossos pecados.
que o Senhor possa agora guardar nossos corações e mentes para guardar tudo aquilo que aprendemos nessa aula. No nome de Jesus, amém. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Rapaz, vamos lá, louca de novo. Deixa eu me ligar aqui que eu ia olhar pro outro lado. Pera aí, vamos lá, hein. Nossa, gente. Vamos lá. Calma aí. Tá, eu posso Fernanda falar? aqui, ó. Tudo já tá sendo gravado pra colocar no contexto. Ele não tá gravando, não. Claro que Tio. tá. Tá gravando. Tá, não. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o João Guilherme. Estamos localizados aqui em Campo Grande, Cariacica, Brasil. Ah, tá, peraí. Vou de novo tudo. Nós somos... Peraí. Já. Tanto que ela gosta. Vocês que já são alunos aqui da EB... Peraí. Sejam muito vindos... Eita. Jesus, Santa Ceia. Vindos, eu ia falar. Não era vinho, não. Peraí, Fernanda, tá me atrapalhando. 1 Coríntios. Coríntios. Vamos lá. Coríntios. Vai, Corinthians. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?